Fala galera, sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro-Negro e também repórter da S1 Live. Tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você que acompanha o canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Então eu já peço, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação porque tem muita novidade pra gente contar para vocês nesse domingo. Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta manhã após a vitória contra o Goiás por 1-0. O Flamengo se reapresentou já com o foco na partida contra o Sporting Cristal, que vai acontecer na terça-feira no Maracanã pela Copa Libertadores da América. O treinamento foi pela manhã, às 9 horas da manhã estava marcada a reapresentação da equipe rubro-negra e tem novidade nessas atividades que aconteceram no Ninho do Urubu. O jogador Vitinho, que tantos pediram, né? Eu vi muitos comentários de torcedores que estavam sentindo muita falta do Vitinho, porque o Vitinho realmente estava fazendo diferença quando entrava em alguma substituição em algum momento da partida e pode ser que o Vitinho já retorne no próximo jogo. Isso porque depois de um longo tempo tratando, o Vitinho treinou com o grupo pela primeira vez neste domingo. Então, Vitinho foi reintegrado ao elenco. A gente pode ter o Vitinho, o nome do Vitinho, na próxima lista de relacionados. Mas a gente precisa também passar para vocês que o técnico Paulo Souza, ele gosta quando o jogador treina a semana toda. E ele, inclusive, já disse isso nas últimas coletivas, até para falar sobre o caso do Diego Alves. Ele falou que ele quer que o jogador treine para poder estar apto a entrar em campo. Mas o Vitinho já está treinando, o atacante já está integrado ao elenco. Uma boa notícia para o torcedor. Só para lembrar vocês, o Vitinho tá fora dos gramados desde a final, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Então são 2 meses parado. Vitinho passou um tempo no departamento médico, passou por todo o tratamento até chegar nesse momento em que ele foi reintegrado ao elenco na manhã deste domingo. E agora uma informação muito importante sobre o mercado da bola envolvendo o Flamengo e um jogador que não sai dos noticiários justamente pelo seu interesse, a sua vontade em atuar pelo Clube de Regatas do Flamengo. Isso mesmo, Arturo Vidal, o jornalista Nicolo, que é um jornalista especializado em mercado da bola europeu, trouxe a informação de que o Arturo Vidal já está com negociação em andamento para a rescisão de contrato com a Inter de Milão. Ou seja, o volante já está resolvendo os trâmites para encerrar o seu vínculo com o clube pelo qual ele pertence nesse momento. Inclusive, de acordo com o jornalista europeu, o volante, o Arturo Vidal, já recebeu proposta do Flamengo por um contrato de 2 anos e que ele já tem essa proposta em mãos e realmente quer muito atuar pelo mais querido. A gente trouxe, né, tem mais ou menos um mês, de que o Arturo Vidal procurou alguns empresários que lidam com o mercado imobiliário, né, com aluguéis de casas aqui no Rio de Janeiro, e ele pediu opções de casas para o meio de julho. A gente trouxe essa informação em primeira mão para vocês e demonstra cada vez mais que o Vidal está muito interessado em atuar, em jogar pelo Flamengo. Além disso, o jogador também publicou essa semana um vídeo em que a sua esposa vestia a camisa do Flamengo, né, mandando um recado também. Então, parece que o Vidal tá dando aquela cavadinha, né? Alguns dizem que é interesse, mas outros dizem que o Vidal também tá cavando demais a vaga dele aqui no Flamengo. E agora falando um pouco sobre o jogo de ontem no Maracanã. Nossa, minha língua presa foi demais agora. Agora vai. E agora falando sobre o jogo de ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Goiás por 1-0 e a gente também tem que falar da festa que a torcida do Flamengo fez ontem no estádio Jornalista Mário Filho. O público presente foi de 51.692 pessoas acompanhando a partida. Tinha uma partezinha do Goiás, mas muito pequena, comparada à nação rubro-negra que estava lá fazendo festa. E a renda do jogo foi de R$ 1.975.192,50. Então, uma renda de quase de R$ 2 milhões.
E a gente também precisa falar da festa da torcida. Os torcedores deram apoio aos jogadores do Flamengo. Em alguns momentos vaiaram o Hugo Souza, goleiro do clube, quando ele tocava na bola. O Andrés Pereira também recebeu vaias e até o Paulo Souza também. Quando o nome do Paulo Souza foi citado durante a chamada da escalação antes da bola rolar, a torcida vaiou bastante o Paulo Souza e ao final da partida também a torcida protestou contra Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, e o presidente Rodolfo Landim. Além disso, alguns torcedores também cantaram Olê, 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 mister, em referência ao Jorge Jesus. Então, casa cheia no Maracanã, com protestos e também com apoio da torcida ao Flamengo. E ontem, finalmente, Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Souza se pronunciaram após toda a polêmica que envolveu a semana toda do Flamengo entre Diego Alves e o treinador Paulo Souza. Os três estiveram na sala de imprensa no Maracanã, concederam entrevista coletiva. Infelizmente, só alguns jornalistas puderam perguntar. Nós não conseguimos perguntar aos dirigentes e também ao técnico do Flamengo, mas eles responderam sobre a situação envolvendo o Diego Alves, esclareceram, né? O técnico Paulo Souza disse que o Diego Alves em nenhum momento disse que se colocou à disposição para jogar, mas um outro ponto muito importante dessa coletiva de imprensa também foi quando o técnico Paulo Souza e o Marcos Braz foram questionados sobre respaldo. Se o técnico português tem realmente o respaldo da diretoria do Flamengo. Paulo Souza até brincou, né, um pouco com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel sobre essa questão. Vocês vão ver agora porque a gente separou esse trecho da entrevista coletiva para vocês, mas o Marcos Braz foi muito direto quando ele falou sobre o respaldo que o treinador tem na equipe do Flamengo. Ele garantiu que confia muito no trabalho do Paulo Souza e que ele não precisa falar todos os dias que o técnico tem o respaldo da diretoria do Flamengo e também do presidente Rodolfo Landim. Marcos Braz disse que respaldo é no dia a dia, é no trabalho que eles têm internamente e que muitas vezes eles não precisam vir a público para falar sobre o apoio que eles dão ao treinador do Flamengo, que nesse momento é o Paulo Souza. A gente respaldado também para a diretoria para desenvolver o seu trabalho com os desafios que terá aí pela frente. Obrigado. Veio bem aqui o respaldo lateral. Um atleta que já passou, já está fora de peso, né? E este é mais um touro, por isso está sempre à frente dele. Por isso, mais respaldado. Eu acho que até antes de você fazer a pergunta, eu deixei isso posto aqui. Eu acho que o respaldo ele é feito no dia a dia, com transparência, internamente. Muitas vezes, claro, você precisa se posicionar, você precisa mandar mensagens em alguns pontos. Eu entendo isso, entendo a tua pergunta, mas em relação à reportagem e que a gente não se deu ao posicionamento, acho que a gente vem fazendo isso aí sistematicamente. O problema é que quando você começa a todo dia, quando é questionado por um jornalista, questionado por alguém, questionando o técnico, e se você sistematicamente precisa fazer essa reiteração, você começa até botar a questão da permanência do técnico em questão. Bom, galera, eu me despeço aqui de vocês e já faço um convite, porque amanhã nós temos live marcada para 10h30 da manhã, trazendo todas as informações do Flamengo para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Então, fiquem ligados, acompanhem as nossas redes sociais e também se inscrevam aqui no canal. Amanhã eu já faço um convite para vocês. Venham para o nosso programa de 10h30 da manhã com todas as informações, as últimas informações do Flamengo. Um beijo!